E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos voltando aqui diretamente do canal Usa Esporte, o canal que fala de quem? Do Glorioso. Eu tô com a blusa aqui, ó, da Canarinho, da Amarelinha, né? Mas tô representando o Glorioso. E, galera, falando da apresentação da seleção brasileira hoje, eu gostaria que você deixasse aqui já o seu comentário, o que você achou do técnico da seleção brasileira embarrar os jogadores do Botafogo. Dê sua opinião aí, que a mídia já deixou a opinião dela. E galera, antes disso, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante. E o seu like é muito importante para quê? Para que o YouTube entenda e mande novas pessoas a assistir os nossos vídeos. Dá aquela moral, hein? Ajuda aí. Galera, então vamos aqui acompanhar o que eles estão dizendo sobre o Botafogo e também essa falta de convocação de um essa falta de convocação essa falta de convocação dos jogadores do Glorioso. Então, galera, vamos acompanhar aí comigo, acompanha e venha junto. Olha aí, galera, olha aí a mídia aí se divertindo, né? Provavelmente, na minha opinião, a mídia estava torcendo para que ninguém do Botafogo fosse convocado para a seleção brasileira. Diz aí você o que você acha, se isso é bom ou ruim. Eu tenho dó do Igor Jesus, né? Porque realmente o cara, ele tinha vontade, né? Ele permaneceu no Botafogo, recebeu algumas propostas e segundo, né, várias informações para ele continuar na seleção brasileira. Isso também não quer dizer que ele está descartado da seleção brasileira, porque a seleção agora vai disputar 2 jogos, né? E com o time que o Dorival achou da melhor forma ser convocado. Mas não é esse é o assunto que eu quero falar. Eu quero falar o que você acha aqui da mídia. Vamos ver aqui, ó. Atual campeão ao GE. Atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, Botafogo não tem convocados para a seleção. Time vinha de 3 convocações com atletas, mas vive estabilidade de resultados e não teve nenhum nome chamado por Dorival Júnior. Igor Jesus, Alex Telles estiveram nas últimas listas. Eu quero falar rapidinho com vocês aqui. A seleção brasileira é um espetáculo. Assim, eu penso da seguinte forma: na época que a seleção brasileira pegou os jogadores do Botafogo, eu não fiquei satisfeito. Por que eu não fiquei satisfeito? Porque aquilo dali atrapalha o entrosamento que o time estava tendo. O Igor Jesus, né? O Luiz Henrique, o próprio Alex Telles não jogou, né? Jogou pouco, mas acho que nem jogou na realidade. Mas o Igor Jesus e o Luiz Henrique, eu fiquei muito preocupado, porque a gente estava também em retas de pontuação no Brasileirão que a gente precisava, e precisava desses atletas. A seleção foi lá e pegou pelo o desenvolvimento que os jogadores estavam jogando naquele momento. Embora tinha outros jogadores bons em vários outros lugares no mundo inteiro, né? Tinha outros jogadores bons que poderia estar ajudando naquelas posições da seleção brasileira. Só que o que acontece? Eu acho que é engraçado e é injusto, porque eu lembro que na Copa de 94, hoje ele é apresentador, né, de programa de TV esportivo, é o Zinho. Eu lembro que existia o Zinho e o Raí. Esses caras, na seleção brasileira, eles eram eles eram uma enceradeira no meio de campo. Esses caras não jogavam bola nenhuma na seleção brasileira. Pelo menos desse tempo que eu lembro de futebol, eu não vi esses caras jogando na seleção brasileira. Eles jogavam sim, jogavam em clube, mas na seleção brasileira esses caras não jogavam. Para mim era enceradeira. Mas a seleção brasileira, ela sempre teve essa coisa da CBF. Tem muita coisinha de patrocínio. Qual de vocês acharia que Neymar não iria para a seleção ou ser convocado dessa vez? Me diz aí. Eu já estava sabendo que o Neymar ia ser convocado para a seleção brasileira já há muito tempo. A mídia já vinha cantando essa pedra, todo mundo já vinha cantando essa pedra. Tô falando que o Neymar é ruim? Não. Tô falando que não gosto do futebol do Neymar? Tá louco. O cara, para mim, é um gênio, é craque, entendeu? Só que eu tô falando da CBF, a grande máfia que é, entendeu? Se o clube tá em alta, né? Porque isso pode acontecer no decorrer aí desse ano, né? Se os times começar a entrar em alta, esses jogadores podem ser convocados e prejudicando o clube. Por mim,
os jogadores do Botafogo não iria, eu como clube, tá? Falando como clubista, eu não liberaria para a seleção brasileira. Mas eu sei que isso é o sonho e a vontade de todos os jogadores. E tem que haver essa participação de fato. Porém, para mim, não funcionaria. Eu não gosto quando chamam um atleta do meu clube para disputar um amistoso ou qualquer outra coisa com a seleção brasileira e o resultado, às vezes, pode ser até drástico em questão de lesão, em questão do jogador se machucar e no final das contas, o que os caras plantaram lá, né? O que os caras plantaram lá, eles não têm a honra de receber agora. Por exemplo, o Igor Jesus ele foi decisivo. O Luiz Henrique também foi decisivo nesses últimos jogos que tiveram. Mas cadê a moral para os caras agora? Não vai dar moral. A seleção não vai dar moral. Agora quer dizer que os caras não estão jogando? Para mim, eles podem estar lá na seleção e se jogar bem. Quem estava jogando na seleção e quem está jogando na seleção? Vini Júnior? Tá jogando nada na seleção. Rodrigo? Mais ou menos na seleção. Entendeu? Quem é o cara? Fala pra mim quem é o cara, eu não sei. Quem é o cara que tá jogando na seleção? Agora é o Neymar que vai ser o cara que vai jogar na seleção? Não entendo, eu não entendo. Diz aí você pra mim aí no teu comentário qual o pensamento teu, que quem sabe eu mudo minha opinião, né? Mudo meus pensamentos. Mas vamos acompanhar aqui, galera. Deixa eu ver se esse vídeo aqui vai rodar. Preciso falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento. E vai chamar para quê? Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que, de repente, venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa. Claro, você não manda em nada. Essa é a realidade. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima. Então, para que vai levar? Responsabilidade em cima desse retorno. E para que vai levar um cara que está machucado, que está falando, está chegando agora? E uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. O que eu sempre respeitei muito são processos, e eu acho que isso vem acontecendo. Às vezes, a evolução ela não é tão visível, mas eu acredito muito que ela esteja se consolidando aos poucos. A distância entre se jogar muito bem e dar espetáculo, ela é mínima às vezes. O que nós precisamos num primeiro momento é a consolidação de uma equipe. Essa equipe, se nós pegarmos aí a fase que nós estamos, né? Nunca conseguiu fazer essa conciliação. Se nós olharmos bem para o futebol sul-americano, nós veremos que nenhuma equipe tem dado espetáculos. Nós temos duas equipes jogando por resultados. Eu acredito que, num primeiro momento, nós estejamos buscando a consolidação da nossa classificação, para que depois... Com dificuldade, hein, filho? Um pouquinho diferente.
Agora, tudo é questão de tempo, tudo é questão de adaptação e de momento. Quanto tempo, cara? Você está repetindo a todo momento. Vocês sabem que grandes jogadores reunidos, eles encontram caminhos. Desde que você proporcione tudo isso, você apresente soluções a esses atletas e consiga dirigi-los a tomarem as melhores decisões em campo. Essa organização, quando ela é consolidada, eu não tenho dúvidas que, taticamente melhorada, tecnicamente existirá uma evolução individualmente de cada um que contribuirá para que coletivamente você encontre caminhos. Nós fizemos uma mudança radical em nomes dentro da Claro, seleção. tu é um pau mandado, é. Muitos desses jogadores aqui tinham poucos jogos atuando com a camisa da seleção, mesmo que já tenham tido algumas convocações. A estrutura da seleção ela está mudando um pouquinho nesse momento. Tá pior, né? E para isso nós precisamos de um tempo um pouquinho Felizmente. maior. Tempo que nós não temos. Nós precisamos gerar resultados. Tempo que não Nós tem. estamos em busca desses. É, Pode meu ter irmão. certeza. Neymar é uma situação assim, ele já atuou por 2 partidas no Santos, nos 90 minutos. Ao mesmo tempo, em algumas dessas, ele vem sendo poupado nos minutos finais. Eu acho que vai depender muito dessa sequência que ele terá agora, da maneira como ele se apresente aqui dentro. Vamos aguardar para que a definição seja tomada a partir do instante que ele aqui esteja. Queria te perguntar, Dorival, sobre uma das novidades dessa lista, que é a presença do Wesley, um jogador que evoluiu muito desde a janela do ano passado, quando ele quase chegou a ser vendido para a Atalanta e depois acabou ficando no Flamengo. Tem sido um dos destaques no futebol brasileiro e muita gente pedia o Wesley na seleção. Eu queria que você falasse sobre esse processo de acompanhamento da evolução do Wesley e como ele pode ser aproveitado aqui dentro da seleção, nesse que é um grande momento para ele no Flamengo. Obrigada. Monique, desde 2022 eu já conhecia o Wesley, já o trazia para treinamentos. Inclusive, o Juan está aqui, talvez até uma ou 2 convocações ele teve, não me lembro bem, mas acredito que ele tenha ido. Era um jogador promissor. Sempre uma concessão, né? Você não vai deixar de jogar uma Copa do Mundo porque você não quer ser lateral direito. Então... Bota de novo ali, ó. Vamos pensar nos zagueiros, né? São 5. Não me surpreenderia se o Léo Ortiz, da forma como ele vem jogando, fizesse a zaga com o Gabriel. Com o Gabriel? Você acha que o Gabriel é o titular? Eu acho que pelo menos nas últimas partidas. O Marquinhos até então é absoluto na seleção, né? Eu acho que pela liderança vai ser difícil tirar o Marquinhos. Desconfio. E aí, acho que a zaga, na cabeça eu apostaria em Wanderson, Marquinhos, Gabriel. Gabriel Magalhães e Arana. Apostaria. Também. Sim, agora, com a lista, vendo a lista, tá? Eu ouvi a entrevista do Dorival, e o Dorival perguntaram sobre o Wesley, né? E assim, nas entrelinhas eu entendi mais ou menos o seguinte, vamos ver como é que ele chega aqui. Claro. Como é que ele treina, como é que tá. Porque na boa, né, o Wesley teria que ser o titular, mas assim, ele tá chegando, a primeira convocação. E o Wanderson não jogou mal, o Wanderson não jogou bem, até o jogo em Brasília ele jogou muito bem. Voando o Wesley. O Wesley, eu acho que para mim seria o candidato para ver na Copa, ele como O titular. Flamengo tem 3 jogadores entre os defensores. Eu acho que o setor mais forte do Flamengo esse ano é a defesa. Tá 7 jogos, você toma gol, não é isso? Eu acho que o O Flamengo Felipe só tomou um gol esse ano com o Felipe, que foi o jogo contra o Botafogo, né? Podia estar o Alexandre. Supercopa. Aliás, eu imaginei que estivesse, né, como 2 laterais, o Eu Alexandre acho vai ser assim, um deles. claro que o Flamengo tem jogadores bons em todos. Agora aumenta uma pressão no Felipe Luiz danada para sábado, hein? Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, e aí? O que ele faz? Joga com os 3, tira o Léo Pereira, que é um titular de longo tempo já do Flamengo, Léo Ortiz, titular. Joga uma pressãozinha no Felipe Luiz agora. Só sei que o lateral treinador tem uma defesa que hoje no Brasil não tem ninguém nem perto, na minha opinião, né? Eu acho que a convocação ilustrou isso. 3 jogadores da defesa brasileira são do Flamengo. 3. E o Dorival falou sobre o Danilo, que foi convocado, segundo a definição do Eric Brilhante, na posição de capitão. Fala, Dorival. Você citou um nome, não é? Danilo. Ele atua em qualquer função da última linha, quer seja a lateral, que é a sua posição de ofício, jogou já, e muitas vezes como zagueiro central, como um quarto zagueiro, teoricamente falando, ou como um terceiro homem. Assim como também jogou
como um lateral esquerdo. Então, eu deixo esse exercício para que vocês façam. Nós temos na cabeça aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos para esses 2 jogos. Mas é interessante esse jogo e a versatilidade dessa equipe é em cima daquilo que nós projetamos para essas 2 partidas. Bem. Agora, pode até pintar um Danilo como zagueiro central, não? Do lado do Gabriel, ou até como quarto zagueiro, é esquerdo. O Danilo joga dos 2 lados. Né? Mas ele deixou muito aberto, né? O Dorival também considera o Danilo um jogador para todas as posições do sistema defensivo. Ele pode ser até uma opção ao Arana. Sim. Né? Jogar como um zagueiro. No jogo da Croácia, ele foi titular na lateral esquerda. Exatamente. A zaga foi Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. Agora, o Wesley, eu acho que é também uma vitória do Felipe Luiz, né? Porque o Wesley, ele vira titular absoluto a partir da estreia do Felipe. Flamengo pode dizer que o Léo Ortiz também é uma vitória do Felipe Luiz. Também, vira titular nesse jogo. Ele revezava muito com o Tite entre volante, zagueiro, mas ele não era um titular absoluto do Tite. Os 2 viram titulares nesse jogo contra o Corinthians, partida da ida da semifinal, não saem mais do time. E o Wesley voa com o Felipe, voa. Acho que essa convocação é uma vitória do Felipe. É muito interessante que o Felipe dá muito mérito ao futebol do Wesley, ao Sampaoli. E o Felipe trabalhou de perto com o Sampaoli, né? Então ele dá esse crédito também à evolução do Wesley como lateral direito ao Sampaoli. Eu acho que essa evolução se deu principalmente na parte defensiva. Ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer a cobertura por dentro quando a bola estava do lado contrário. Uma dificuldade muito grande. Do mesmo jeito que o Ayrton Lucas também tinha essa dificuldade, parece que foi corrigido. Que a bola, quando está, por exemplo, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, essa cobertura que o Wesley fazia no back central, normalmente ele perdia. Tinha alguém entrando nas costas que ele não conseguia, já não tem mais. E a recuperação dele, principalmente quando o time está muito lá na frente, porque ele é muito rápido, ele é muito veloz. E isso é uma vantagem muito grande. Né? A parte ofensiva a gente não fala, que ele pega depois que embala, é difícil para ele. Né? E o Paquetá? O Paquetá está machucado. Então o Dorival nem precisa entrar nas questões que envolvem hoje o jogador na investigação de manipulação esportiva. A imprensa inglesa crava que ele será julgado esse mês. Ele pode ter a carreira suspensa e praticamente encerrada esse mês. Caso assim decida a imprensa inglesa diz que eles vão pedir o banimento dele, né? Exatamente. Só que ele está machucado. E, obviamente, perguntaram para o Dorival, se ele tivesse inteiro, seria convocado, como foi em toda a era Dorival Júnior? Aliás, é uma marca do Dorival, trazer o Paquetá de volta. O Diniz, ele não foi convocado nenhuma vez. Foi no dia que o Diniz... No dia da primeira convocação, jogos contra Bolívia e Peru. Exato, decisão do Diniz, contrariando até, por aquilo que eu sei, a cúpula da CBF à época, que achava que o Paquetá tinha que ser convocado, o Diniz bancou que não ia chamar. Dorival volta, traz o Paquetá de volta e agora ele está machucado. Então perguntaram para o Dorival se ele tivesse apto, seria convocado? E a resposta foi essa. Há informação de que o Paquetá clinicamente não está em condição, você pode falar sobre isso? Obrigado. Já que citou o Paquetá, é uma situação, primeiro, médica, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele teve uma lesão anterior e ele ficou 15 dias afastado. Depois de uma sequência de 10 ou 11 jogos, ele teve 15 dias. Em seguida, ele voltou, teve um retorno e logo na sequência, mais 11 dias de lesões, afastado por lesão. Então, assim, para 2 jogos nesse momento, é uma situação bem delicada. E para aquilo que nós pensamos, em termos todos os jogadores em totais condições para esses 2 jogos fundamentais, eu acho que seria um risco muito grande para essa primeira partida. O que não descarta a possibilidade de repente, dentro de uma necessidade, na segunda ele estar apto e em condições. Ele deixa exatamente aquilo que a gente estava falando, né? De quem tiver de fora, né, não possa voltar numa outra convocação, que é o caso do Paquetá. Lendo hoje sobre essa questão, que isso pode demorar durante 1 ano. E enquanto estiver durando todo esse processo do Paquetá, ele vai estar em atividade, ele não vai estar fora. Quer dizer, eu acho que a questão hoje mesmo é a questão da lesão. Mas com um problema que ele tem, não é um problema qualquer, né?
Pensando o que está passando na cabeça dele. O cara jovem, tendo a possibilidade de não poder mais jogar futebol, não poder mais exercer a profissão, cara. Não deve ser fácil. Não deve estar sendo fácil para ele, sabe? Se ele cometeu aquilo de que ele é acusado, não tenho pena nenhuma. Não estou dizendo que ter pena ou não ter pena. Sim, não estou aqui para julgar, né? Eu estou imaginando como deve estar a cabeça dele, até para desenvolver o trabalho, o dia a dia, e treinar e se recuperar. Cara, deve ser uma pressão absurda para ele. Para que a justiça seja feita. Da melhor forma. André, eu não torço para ninguém que faz coisa ilegal. Exato. Fez coisa ilegal, tem que pagar. Exatamente. E pagar caro mesmo, entendeu? Por quê? Nós que nos comportamos direito, porque a gente vai, entendeu? Não tem essa conversa, não. Se ele provar a inocência, eu vou comemorar. Pô, que bom, um jogador tão bom, tão promissor. Que bom. Se ele não provar a inocência, como até agora ele não conseguiu convencer os ingleses da inocência dele, que ele pague por aquilo que cometeu. Eu também acho. Fez coisa ilegal, fora da correção daquilo que tem feito, tem que pagar. E pagar caro. Até porque serve de exemplo, e, né, não só da questão do futebol, mas também dentro da sociedade. Perfeito. E não estamos aqui para julgar ninguém. Para isso existe um tribunal. Exato. Vamos aguardar os... Não, e são, pelo que eu li hoje, são 3 instâncias, né, que passam até chegar uma decisão final, entendeu? Pode até chegar na última instância do... Eu falei dessa Que é questão a Corte Arbitral do Esporte. Sair da Inglaterra e levar para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. O que eu falei dessa questão emocional do Paquetá é porque, como o Maestro lembrou, ele pode estar em atividade durante esse processo. E aí eu acho que deve ser algo a ser considerado dentro da seleção brasileira. Como ele está de saúde mental, como ele está para jogar um futebol, como ele está para receber uma cobrança, como ele está emocionalmente, ele está equilibrado, não está... Porque eu acho que o fato de mexer tanto com a vida de uma pessoa, isso mexe na relação dele com outras pessoas, na relação dele com a profissão, em tudo. Assim, não deve ser fácil ter essa expectativa de nunca mais poder exercer a sua profissão, né? Então, eu acho que isso também precisa ser considerado na hora de você convocar o Paquetá. Não, até porque, Érico, o que pode acontecer? Você convoca, vai ter sempre alguém para jogar uma pilhéria para ele. Ô, tá vendo? Não sei o quê, entendeu? Aí é o vendido. Qual é? Durante o jogo. O cara Toma um cartão amarelo e tal. Imagina uma A gente sabe coisa como é que dessa. funciona, Como é que né? vai Exato, estar o ânimo dele para absorver esse tipo de situação? Não é fácil. E outra, né, Rizek, essa convocação é uma convocação de 2 turnos, isso é certeza, né? Porque eu fiquei bem espantado, eu não sabia que era desse tamanho a lista dos pendurados, né? A gente tem jogador pendurado, jogador titular pendurado em todos os setores, né? Jogadores importantíssimos, né? Dos que eu lembro, assim, Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar. Gente, Danilo. são esses 3 aí, 3 dos 4 que a gente colocou aí. Bruno Guimarães. Né? Bruno também. Guimarães e André, os 2 volantes, né? O zagueiro Danilo e o Gabriel Magalhães. E por aí vai. Galera, vamos ver aqui, ó, no Fogonet aqui, ó. O apresentador sente falta de perguntas a Dorival sobre a ausência de Igor Jesus do Botafogo e Luiz Henrique, destaque da seleção nas últimas datas FIFA. É óbvio, né? É isso que eu tava falando. Dorival Júnior deixou Igor Jesus do Botafogo e Luiz Henrique do Zenit fora da convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina na segunda quinzena de março. E também não foi perguntado sobre na entrevista coletiva pelo jornalista. É óbvio que não vai ser perguntado. Você tinha dúvida disso? Os caras querem ser a imprensa, os repórteres que esquece, amigo. Porque os caras sabem qual é a pressão aqui fora. O apresentador do programa, Redação Esporte TV, Marcelo Barreto, sentiu falta deste questionamento. Igor Jesus foi titular da seleção nas 2 últimas datas FIFA, enquanto Luiz Henrique foi um dos destaques, marcando 2 gols contra o Chile e Peru. Houve perguntas não feitas. Não estou cobrando isso de ninguém, mas quando abre uma entrevista coletiva falando que gostaria que não perguntássemos sobre isso, é nossa obrigação perguntar exatamente sobre o que foi pedido para não perguntar. Rodrigo Cailano pediu para que não perguntasse sobre jogadores não convocados. Eu gostaria de ter ouvido sobre o Luiz Henrique especificamente, porque é um jogador que saiu do Botafogo para jogar um futebol russo. Falamos sobre isso antes, como os jogadores têm sumido do radar. Será que ele está correndo esse risco?
Acho que era algo importante da gente ouvir. O Igor Jesus dá a impressão de ser, mas também seria importante ouvir isso, do Dorival. Que mau momento do Botafogo está prejudicando esses jogadores. Ele tinha ocupado a posição de centroavante. Era o cara, lembrou Barreto. Eu acho que essa pergunta é totalmente desnecessária para entender a cabeça do treinador. Não seria uma pergunta fora do tom para uma coletiva. É como você perguntar para o Felipe se ele não convocasse o Ronaldo para a Copa, porque ele não convocou. Ou o Romário, que não foi. É uma pergunta totalmente pertinente para a gente entender a cabeça do Dorival. Pode ser que ele esteja abrindo mão daquela ideia que ele estava trabalhando. Ele está deixando de ter o centroavante posicional, então ele vai jogar mais solto. Então, galera, ficamos por aqui nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado e não esqueça de curtir, dar like e compartilhar. Também você pode ficar à vontade para comentar. Galera, dá aquela moral para a gente ver se esse canal vai crescer cada vez mais. Mas para esse canal crescer depende de você. Então, vamos nos ver até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um beijo para todos.